Olá, moçada. Essa é a primeira de um total de 10 aulas desse nosso curso de Psicologia e Neurociência da Aprendizagem. Esse não é um curso muito comum, não se encontra muito facilmente por aí disciplinas que alinha a psicologia e a neurociência no estudo da aprendizagem. Então, por não ser uma disciplina muito comum, num primeiro momento a gente precisa entender realmente do que é que se trata essa área interdisciplinar de estudo, quais são seus fundamentos, propósitos e objetivos, para depois então seguirmos adiante, tá? Então hoje nós vamos refletir o que é a tal psicologia e neurociência e o que elas têm a ver ou podem ajudar a compreender o que são os processos de aprendizagem. Então, em primeiro lugar, vamos pensar no significado dos termos. Nós temos aí psicologia, neurociência e aprendizagem. O que é que cada uma delas significa? A psicologia nós podemos entender, ainda que não sei se existe um consenso para fechar um conceito, mas nós podemos entender como o estudo da mente e do comportamento. Esse radical psico, ele vem de uma ideia do grego antigo que significava algo do tipo espírito, mas também tinha um pouco a ver com mente, porque esses dois conceitos se confundiam muito naquela época e por muito tempo na história da humanidade. Então, a psicologia é o estudo da mente e, consequentemente, também do resultado dos processos mentais, que é o comportamento. Já a neurociência pode ser um pouco mais fácil de definir, é o estudo do sistema nervoso, do cérebro e os demais órgãos que formam esse sistema. É uma ciência relativamente nova, por exemplo, mais nova até do que a psicologia, e que é o resultado da intersecção entre várias áreas do conhecimento, das ciências biológicas, humanas, exatas, que se juntam, unem forças para entender como é que o sistema nervoso se organiza e funciona. E por fim, nós temos a aprendizagem, né? Psicologia e neurociência são ciências, são áreas de estudo. Já a aprendizagem é um processo que nós podemos tentar conceituar como um processo que nos permite adquirir informação e adquirir conhecimentos, os mais diversos possíveis, tá bom? Então, conhecendo, sabendo desses três conceitos, aí surge uma nova questão, né? Por que a aprendizagem ela é importante aqui? A gente sabe do que se trata mais ou menos, vimos aí um conceito, mas por que é importante que a gente estude sobre aprendizagem? Quem deve se interessar por aprendizagem? E o que exatamente a gente quer dizer por aprender? E como é que a gente aprende? São todas as questões que se colocam. O termo é muito importante, o termo é muito do nosso dia a dia, mas nem sempre a gente para estudar e refletir direito sobre o significado desse conceito. Então, para entender um pouco o que é aprender e o que é aprendizagem, eu vou voltar um pouco para as bases biológicas e inclusive para a nossa condição natural animal, tá? Se a gente observar os animais quando eles nascem, dos mais diversos espécies de aves, de mamíferos, a gente vê que tem uns filhotes que nascem muito imaturos. Eles, quando nascem, não são capazes de fazer nada ou praticamente nada. A gente tem um exemplo aqui, né, de um filhote de uma ave, de um pássaro, talvez, em que ele nasceu sem penas, o corpo todo mole, então ele não é capaz de se locomover, os olhos fechados. Já outros animais, eles nascem um pouco mais amadurecidos. Então aqui a gente tem um exemplo de uma ave que já nasceu com penas, já nasceu com os olhos abertos, já nasceu sendo capaz de realizar alguns movimentos, ainda que simples. Então existe essa diferença entre as diversas espécies animais. Alguns já nascem um pouco mais desenvolvidos e já sendo capazes de executar alguns comportamentos simples, e outros nascem sendo capazes de fazer nada ou quase nada em termos comportamentais, tá? E nesse cenário, então, a gente tem duas classificações, né? A gente chama esses animais que nascem
ainda muito imaturos, nós chamamos de altriciais, enquanto que aqueles que já nascem mais desenvolvidos e, portanto, têm uma maturação mais precoce, nós chamamos de animais precociais. Então, temos os animais altriciais e os animais precociais. Nesse contexto, como é que se situa a nossa espécie? Como é que nascem os filhotes humanos, os nossos bebês? Tá? Então, quem já viu um bebê, ou mesmo já teve um, já participou da criação de um, sabe que os nossos bebês nascem sabendo muita pouca coisa. Né? Ninguém tem conhecimento de um bebê que nasceu e já saiu andando, preparando sua própria comida. Isso não existe. O recém-nascido, ele sabe essencialmente chorar, ele sabe mamar, então ele consegue executar o comportamento de sucção do leite, isso é muito importante para nós enquanto mamíferos, e apresenta também um conjunto básico de reflexos. Aí na imagem na tela a gente tem um dos reflexos, que é o reflexo de preensão manual. Então nós e todos os outros filhotes de primatas apresentamos esse reflexo, que quando a gente é estimulado através do tato, através de um toque na palma da mão, reflexamente nós fechamos a mão. Esse reflexo e vários outros estão presentes em nós desde que nós nascemos. Mas isso é muita pouca coisa. Quando nós nascemos, nós não sabemos andar, não sabemos falar, não entendemos o mundo à nossa volta e praticamente não conseguimos interagir com esse mundo à nossa volta. Então, nós somos um exemplo típico de espécie altricial. Uma espécie que nasce ainda muito imatura e que nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, vai ter que amadurecer muito, vai ter que aprender muito para dar conta dos desafios da vida. Isso é de uma maneira muito mais complexa na nossa espécie, porque a nossa própria espécie, a sociedade a que a gente vive, ela é muito complexa, porque nós somos animais sociais, nós vivemos num mundo que é cheio de desafios, que é cheio de regras. Viver com as pessoas é algo muito difícil, como a gente sabe. A gente na vida precisa desenvolver todas essas habilidades. E, como todos nós concordamos, a gente não nasce sabendo disso. Se nós não nascemos sabendo, o que é que nos resta de alternativa? Aprender. Tá? Então, nós temos um repertório muito restrito de comportamentos inatos. A maior parte do nosso conhecimento, das habilidades, os procedimentos que nós vamos adquirir ao longo da vida, vai ser por meio do aprendizado. Então, o aprendizado é uma necessidade da nossa vida, de todos os outros animais e de uma forma muito especial em nós humanos, pois, como disse, somos animais altriciais que nascemos ainda muito imaturos e que vivemos numa sociedade que parece ser a mais complexa de todas. O nosso mundo está cada vez mais complexo e exige cada vez mais de nós aprender e aprender. Tá? De forma que é como o grande escritor João Guimarães Rosa resumiu, né, o homem, né, ou seja, nós nascemos para aprender, aprender tanto quanto a vida nos permita. Tá? Então, a vida não só nos permite aprender, como até ela exige que a gente aprenda. Do contrário, nós não conseguiríamos viver enquanto animais, enquanto humanos ou inclusive cidadãos. Tá? Então, a aprendizagem ele é um processo biológico, um processo natural que nos é exigido enquanto animais mesmo, né? E que nos é oportunizado pela nossa própria anatomia e pela nossa própria fisiologia, tá bom? Esse aprendizado ele vai se desenvolver ao longo de toda a nossa vida, né? A gente pode aprender nos diversos ambientes, com diversas pessoas. Nós aprendemos com as outras crianças, os outros adolescentes, enfim, com os nossos pares, os nossos colegas. Desde cedo aprendemos com os nossos pais, avós, tios ou quaisquer que sejam os nossos cuidadores. Tá? A criança, por exemplo, ela aprende muito brincando. A brincadeira, inclusive, é um comportamento que é observado
em todas as espécies de filhotes de mamífero que até hoje foram estudados, porque ao brincar a criança está fazendo uma simulação de situações que ela provavelmente enfrentará enquanto adulta. Por isso que brincar é já uma antecipação, já um treinamento que a criança está fazendo para aprender a fazer, a desempenhar as tarefas que ela terá de enfrentar enquanto adulta. Mas a gente, né, e aqui falando de nós humanos mesmo, desenvolvemos ambientes que são próprios, que são idealizados para serem espaços de aprendizagem. Então, além de a gente aprender na casa, na rua, com os amigos, nós criamos instituições, que são as escolas, as universidades, que foram pensadas e são elaboradas para serem espaços de ensino e aprendizagem. Então, existe a educação mais informal e a educação mais formal. Geralmente, quando a gente fala de educação, a gente pensa mesmo nas escolas, nas universidades, na educação formal. Mas é importante saber e lembrar que nós aprendemos com diversas pessoas nos mais diversos ambientes e que a educação informal e formal ambas são muito importantes e têm um papel complementar entre si. Algumas coisas geralmente a gente aprende mais no contexto social, familiar, como por exemplo aprender a falar. Ninguém precisa frequentar a escola para aprender a falar, pelo menos não se tiver toda a sua estrutura anatomo-fisiológica para falar saudável, mas a gente precisa frequentar uma instituição de ensino e receber instrução formal para aprender a ler e escrever, por exemplo. Então, só isso mostra o papel complementar que essas duas formas de educação, informal e formal, desempenham no nosso desenvolvimento, no nosso aprendizado ao longo de toda a nossa vida. Já que a aprendizagem é algo que é da vida, é algo muito importante e que também é algo que é o processo principal de interesse de nós que somos professores ou que estamos nos preparando para sermos professores, né? Porque o professor é justamente aquele profissional que é o especialista no ensino e aprendizagem. O principal objetivo do professor é promover a aprendizagem daqueles que são seus estudantes. Tá, até aí então tudo bem. Mas onde é que entra então a neurociência nessa história? O que que a neurociência tem a ver com a aprendizagem, com essa nossa capacidade de adquirir conhecimentos, de aprender habilidades e procedimentos? Para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo, né, e entender qual é a relação da aprendizagem com o funcionamento do nosso corpo e como a humanidade, ao longo do tempo, pensou a relação entre esses processos. Na maior parte do tempo da história da humanidade, a mente e o corpo foram vistas como entidades separadas e independentes, totalmente dissociadas. Se acreditava que o corpo é uma coisa, essa estrutura física que a gente tem, e a mente seria algo mais de caráter espiritual, né? Algo que não seria sequer acessível à ciência ou a qualquer tipo de estudo. Então seriam duas coisas bem separadas. A aprendizagem seria um fenômeno mental, algo da mente, e como a mente é separada do corpo, portanto, a aprendizagem não teria nada a ver, não teria nenhuma base corporal, nenhuma base anatômica ou fisiológica, tá? Esse pensamento ele predominou na maior parte da história da humanidade. Quem levou muito essa ideia à frente, que escreveu a respeito, que difundiu muito essa ideia, principalmente por todo o pensamento ocidental, foi o filósofo francês René Descartes, que é a ilustração que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então Descartes criou o que passou a ser conhecido em referência a ele um dualismo cartesiano. Justamente o dualismo vem dessa separação entre mente e corpo. Muito antes de Descartes, se a gente for voltar, por exemplo, lá à Grécia Antiga, Hipócrates chegou a relacionar os processos mentais ao corpo, ao cérebro, por exemplo. Mas ele não conseguiu que a sua ideia tivesse aceitação, né? A ideia dualista foi o que predominou na maior parte do tempo e se tornou muito forte, especialmente a partir dos trabalhos de René Descartes.
A compreensão dualista, a compreensão de separação entre mente e corpo, só passou a ser superada a partir do início do século passado, do início do século XX, quando começou o estudo científico do cérebro e as demais partes que formam o sistema nervoso. Quando chegou, por exemplo, a virada do século XIX para o século XX, ali por volta do ano de 1900, a humanidade não entendia direito o que era o cérebro, quais são os seus tipos celulares, para que é que esse cérebro se via, ele no todo e ele em suas partes, tá? Mas a partir das primeiras décadas do século XX, já começou a se avançar muito para entender a estrutura do cérebro, ou seja, do que ele é feito, e também a sua fisiologia, ou seja, o seu funcionamento, tá? Surgindo assim o que hoje, que décadas depois, viria a se chamar de neurociência. E uma das coisas, eu creio que certamente uma das coisas mais importantes que nós aprendemos com o estudo do cérebro e de todas as partes do sistema nervoso é que a mente e todos os processos mentais, eles são um produto cerebral, são um produto do desenvolvimento do cérebro. E que, portanto, a visão cartesiana, dualista, de separação entre mente e corpo, ela estava equivocada. Na verdade, essas duas entidades, o corpo e a mente, estão intrinsecamente relacionadas, interrelacionadas, e só existe mente porque existe um cérebro que lhe é subjacente, tá bom? Foram muitos os estudos que nos permitiram chegar a essa conclusão. A gente teve ao longo do século XX, especialmente ali por meados do século XX, falando da década de 1950, 1960, vários estudos clássicos, né, que trouxeram à humanidade um conhecimento sobre a implicação do cérebro para certos tipos de processos cognitivos e os certos processos comportamentais. Foram vistos casos, por exemplo, de pessoas porque tiveram algum tipo de alteração no cérebro, seja porque fizeram uma cirurgia numa área do cérebro ou porque por motivo acidental sofreram uma lesão numa determinada área do cérebro, sofreram alterações nos seus processos mentais, na sua cognição, no seu comportamento. Tá? Então, a partir disso daí, começou a se ver que se você mexe no cérebro, se alguma coisa é alterada no cérebro, isso afeta a mente e isso afeta o comportamento. E ficou então cada vez mais claro de que a mente é um produto do funcionamento cerebral. Tá? Esses foram alguns casos clássicos, a gente tem aqui a ilustração na tela, mas que nós vamos ver ao longo das próximas aulas da nossa disciplina, vamos rever cada um desses casos e entender o que foi que nós aprendemos com cada um deles. São casos muito interessantes, baseados na história real de pessoas que, por tragédias pessoais, a partir do que foi tragédia para essas pessoas, nós passamos a aprender muito sobre como esse órgão fantástico funciona. Tá? Para além desses relatos clínicos de casos que são clássicos, muitos outros estudos têm sido feitos a respeito do cérebro e de todo o sistema nervoso. Sejam estudos com humanos, né, e aí geralmente estudos não invasivos, né, utilizando técnicas modernas que nos permitem mensurar de diversas formas o funcionamento cerebral, ou estudos também com outros animais, que, por analogia e com a devida cautela, nos permite entender também como o cérebro humano funciona. Tá? Então, juntando toda essa ciência que se desenvolveu a partir do século XX, ficou cada vez mais claro, e hoje existe um entendimento coletivo, um consenso, de que existe um corpo sim, e existe um cérebro que faz parte desse corpo, e que como resultado do funcionamento desse corpo, em especial do cérebro, existe a cognição, ou a mente, os fenômenos mentais, dentre os quais está a aprendizagem. Então, a aprendizagem é sim um produto do funcionamento cerebral. Tá? Se a gente entende dessa forma, nós temos o seguinte, que o cérebro permite a mente,
já que a mente é um produto, um funcionamento cerebral, e que a aprendizagem é um processo mental. Isso significa que o cérebro tem tudo a ver com a aprendizagem, né? Primeiramente, a gente vê isso por uma inferência lógica, né? Já que existe uma relação entre cérebro e mente e aprendizagem, logo o cérebro tem a ver com a aprendizagem. Mas também porque já existe uma variedade enorme de estudos utilizando métodos diferentes, com diferentes tipos de pessoas, diferentes faixas etárias e assim por diante, ligando o cérebro diretamente à aprendizagem. Ou seja, mostrando que diferenças no funcionamento cerebral repercutem na aprendizagem, mostrando que alterações ou lesões no cérebro afetam a aprendizagem. Então, seja de uma forma mais indireta ou de uma forma mais direta, nós vemos que o cérebro tem tudo a ver com a aprendizagem, até porque a aprendizagem é um produto, ela só existe por conta do funcionamento cerebral. Da mesma forma que a nossa circulação sanguínea é um produto do funcionamento do coração, não existiria circulação de sangue sem o coração. Também não é possível conceber que nós seríamos capazes de aprender alguma coisa se não fosse o funcionamento do nosso cérebro junto com as outras estruturas do sistema nervoso e do corpo como um todo, claro, tá? Porque também existe toda uma interação aí, como nós iremos estudar mais adiante. Bom, para o estudo do cérebro e de todo o sistema nervoso, como eu já disse, existe a neurociência. Para o estudo da mente, existe a psicologia, da mente e do comportamento. E no estudo da aprendizagem, existe a educação, as ciências educacionais, como, por exemplo, a pedagogia. Tá? E o que é que a gente tem de interação entre essas áreas de conhecimento? Já existe e já é bem consolidada uma interação entre a psicologia e a educação, né, no que a gente chama de psicologia educacional ou psicologia da educação, ou psicopedagogia, são diferentes nomes que se usa para mais ou menos a mesma coisa, ainda que um nome ou outro possa significar uma abordagem em particular, mas enfim, são aproximações ou interações que existem entre a psicologia e a educação para entender os processos de ensino e aprendizagem, tá? Mas só agora, de uns anos para cá, é que a gente está vendo uma aproximação entre a neurociência e a educação, né? Para ver de que forma o conhecimento que a gente já tem e que cada vez mais estamos adquirindo sobre o cérebro pode nos ajudar a entender os processos educacionais, notadamente a forma como nós aprendemos. Existem diferentes nomes para essa propostas de nome para essa nova ciência interdisciplinar, para essa nova área de conhecimento, né? Alguns chamam de neuroeducação, outros chamam de neurociência e educação, enfim. Independente do nome, a gente sabe que já existe essa aproximação, já existem pessoas que enxergam nisso como algo muito promissor, né? Seja principalmente no campo do estudo, da pesquisa mesmo, ou em alguns casos, e a gente vai ver isso nessa disciplina, situações em que parece que a gente já tem um conhecimento que já pode ser aplicado no contexto de sala de aula, e conhecimento esse que vem do estudo do cérebro, que vem da neurociência. Tá? Então, historicamente, o que a gente teve? A gente teve a psicologia ali no seu lugar, a neurociência, a educação, são três áreas de conhecimento, três áreas de estudo, cada uma tem sua comunidade de pesquisadores, de estudiosos, cada uma tem seu próprio vocabulário, seus temas de interesse, mas nós estamos vendo uma aproximação entre as três áreas e surge ali no meio uma intersecção, né, entre psicologia, neurociência e educação, que através de unir as diferentes visões, os diferentes métodos de estudo que cada disciplina tem, a gente possa da melhor forma compreender o que é e como é que as pessoas aprendem, tá? Obviamente que isso não é algo fácil, né? Quando a gente fala de passar de uma área de conhecimento para outra, isso envolve um desafio, porque cada área de conhecimento ela tem sua forma de pensar, sua forma de estudar, ela tem seu próprio vocabulário, existem termos que são muito próprios da psicologia, existem termos
tecnicismos que são muito próprios da neurociência e assim por diante. Então, causa um certo medo, causa um certo receio, às vezes existe até um certo preconceito de uma área do conhecimento com relação à outra. Até certo ponto isso é natural. Como essas áreas de conhecimento se desenvolveram de forma independente, muitas vezes ainda existe um abismo entre elas, o que a gente está construindo agora é uma ponte. Atravessar uma ponte é algo que pode nos causar um certo medo, né? A gente tem medo de cair, de se perder naquele abismo. Isso, inclusive, quando a gente fala de ciência, porque você tem medo de se perder numa confusão teórica ali, de não entender mais nada. Mas aos poucos a gente vai fazendo essa ponte e o nosso objetivo é que sejam pontes, inclusive, bidirecionais. Então, não é só a pessoa da psicologia que tem que se aproximar da neurociência, é a da neurociência que também tem que se aproximar da psicologia, a psicologia se aproxima da educação, a pessoa da educação se aproximando da neurociência e assim por diante. Se todos nós ousarmos atravessar a ponte, né, cada um geralmente sai da área que era sua origem, nós podemos construir uma nova ciência, um novo campo de conhecimento multidisciplinar, unindo psicologia, neurociência e educação. Tá? Essa ciência, o esforço de construção dessa ciência já existe e eu diria que até já avançou bastante, porque já tem pelo menos uma década que várias pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil, já estão trabalhando nisso. Tá? Não existe um consenso, como tudo que é novo é cheio, a gente tem mais dúvidas e contradições do que consensos, e a primeira coisa que falta um consenso é como a gente chamar essa nova área de estudo, essa nova disciplina. Algumas pessoas um dos primeiros nomes que surgiu foi neuroeducação. Depois, o próprio termo neuroeducação começou a ser abusado, usurpado e mal utilizado por outras pessoas. Aí vem o termo neurociência e educação, que é o que hoje eu particularmente prefiro e gosto de usar. A gente pode falar também em neurociência educacional. Nos países de língua inglesa fala-se em Mind, Brain and Education, ou seja, mente, cérebro e educação, que eles chamam de MBE, né? MBI, para representar a síntese dessas áreas de conhecimento, mas independente dos nomes, a gente sabe do que se trata. A gente sabe que a psicologia e a neurociência se juntando com as ciências educacionais para entendermos como é que, sobretudo, como é que nós aprendemos, tá? Que é o processo chave da educação é justamente a aprendizagem, como a gente já conversou. Então, como toda área de conhecimento, pessoal, a neurociência e a educação ela já tem uma comunidade dedicada a isso, né? Já existem professores, já existem pesquisadores, já existe muito conhecimento produzido. E como já existem pesquisadores e já existe conhecimento, isso significa que material já pode ser publicado e isso tem sido feito. Então, no exterior e no Brasil, nós já temos vários livros publicados sobre o assunto. Aí nós temos dois dos primeiros livros que foram publicados aqui no Brasil em língua portuguesa, o Neurociência e Educação, né, do professor Ramon Cossenza e a professora Leonor Guerra, ambos lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? E o livro Caminhos da Neuroeducação, que o Glaucio Aranha e o Alfred Choufranco, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicaram. Esses aí são dois dos primeiros, são livros que eu acho que ambos já têm pelo menos 10 anos ou algo em torno disso de publicação e foram pioneiros aqui no Brasil nessa nova área de conhecimento, tá? Mais recentemente, o professor Roberto Lente, né, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colocar aqui foto dele, escreveu um livro que é O Cérebro Aprendiz, onde ele é um livro bem voltado para educadores, para professores mesmo, né, onde ele explica o que é o cérebro, qual sua estrutura, qual o seu funcionamento, qual a relação do cérebro com a aprendizagem, né? O que é que tem de tão especial no cérebro que nos permite aprender? O Roberto Lente é um dos maiores neurocientistas brasileiros, um grande escritor, né? Que um dos principais livros básicos de neurociência escrito em língua portuguesa é de autoria dele. E ele também, junto com outros
pesquisadores brasileiros, escreveu esse livro, Ciência para Educação, uma ponte entre dois mundos. É um livro justamente onde eles trazem a nova perspectiva de aliar a educação com outras ciências, as ciências no sentido mais estrito da palavra, a ciência experimental, né? De uma forma muito particular a neurociência, mas também não só ela, em aliar a educação e a ciência para que nós possamos promover educação de mais qualidade, possamos aprimorar os processos de ensino e aprendizagem. Tá? É também importante destacar, a gente pode ler aqui CPE, né? O que é que significa isso? Existe hoje todo um esforço de reunir a comunidade brasileira que se interessa por ciência e neurociência voltada para a educação. Então, o professor Roberto Lente, junto com vários outros, criou a chamada Rede Ciência para Educação, que é como se fosse uma sociedade científica que procura reunir pessoas interessadas no assunto e procura promover o desenvolvimento e a publicação de pesquisas voltadas para a área de educação. Tá? E isso, gente, mostra falando aqui do Brasil, né? Quando a gente vai para o exterior, as publicações em língua inglesa, aí é que a gente tem muita coisa, né? O que só mostra que essa nova área do conhecimento multidisciplinar de neurociência, psicologia e educação, ela de fato já existe porque tem gente pesquisando, tem gente compartilhando conhecimento, tem gente publicando livros. Né? Como toda área de conhecimento, já existem os periódicos científicos especializados, então aqui eu trago só o exemplo de dois, né? O Trends in Neuroscience and Education e o Mind, Brain and Education são duas revistas científicas onde a comunidade científica internacional publica artigos, revisões, artigos originais de pesquisa, de trabalhos que têm a ver com neurociência e com educação. Tá? E tem também as revistas mais de divulgação mesmo, né? Revistas básicas para o público em geral, mais acessíveis em língua portuguesa, como por exemplo a revista Neuroeducação, que saíram algo em torno de 6 ou talvez 8 números aqui no Brasil, aí depois foi interrompido, mas que formou uma coleção muito legal para difundir um pouco essa relação de neurociência e educação aqui no Brasil, tá? Tudo isso, gente, é material de muita boa qualidade, eu tenho acesso a todo esse material e é inclusive em cima desse material que nós estamos construindo, que eu estou construindo e propondo e trazendo para vocês essa disciplina, tá bom? É muito interessante ver o quanto a área está se desenvolvendo no mundo todo, inclusive do ponto de vista institucional. Então a gente vê aqui, por exemplo, lá na Inglaterra, no University College London, que é uma das principais universidades britânicas, já existe um centro de neurociência educacional, ou seja, uma instituição universitária de ensino e pesquisa com professores próprios contratados e lotados nesse centro, realizando atividades de pesquisa, ensino, de pós-graduação, com curso de mestrado, doutorado na área de neurociência e educação. Ou seja, de fato, já é uma área de conhecimento que existe e que cada vez cresce mais, se mostra mais interessante e promissora. Contudo, é muito importante aqui eu fazer um alerta, tá? De uns 10 anos para cá, que foi surgindo e se desenvolvendo essa relação entre neurociência e educação, a gente viu com muita felicidade e tem sido até uma agradável surpresa o tanto que a área tem crescido e o quanto as pessoas, não só profissionais da educação, mas às vezes até as pessoas em geral, têm se interessado por esse assunto. Mas, como muitas coisas na vida, surgem os oportunismos ali, não é? Então, em vista do crescimento, do interesse e da popularidade dessa nova área de conhecimento, várias pessoas começaram a desenvolver diferentes formas de charlatanismo, de distorções relacionadas a esse campo emergente de neurociência e educação. Tá? Nós sabemos que nós vivemos tempos de muita notícia falsa, né? Hoje existe o conceito de fake news, existe o conceito de pós-verdade. Então, nesse contexto todo, existem várias pessoas que estão
divulgando informações que supostamente são científicas, mas que na verdade não são. Então, se você vai, por exemplo, no Google lá e coloca neuroeducação, o Google vai lhe redirecionar, uma das primeiras páginas que ele vai sugerir, esse portal Neuroeducação. E com todo respeito a essa senhora aí, que está na tela, que é a fundadora e criadora desse site, enfim, né? Eu, por exemplo, eu leio as coisas que estão aí, não, são coisas que sequer fazem sentido, uma coisa não tem pé com cabeça, muito menos isso tem fundamentação científica, tá? Então, como a área está crescendo muito, é muito interessante, significa que tem muita coisa boa, muito material bom para a gente estudar, mas que infelizmente a gente vê muito isso, também tem muita coisa que, pelo menos de um ponto de vista científico, não merece a nossa atenção, não merece a nossa credibilidade, tá? Então, infelizmente, essa observação e essa crítica precisa ser feita, tá? E aqui é apenas um exemplo que eu estou dando de muitos e muitos que existem por aí. Eu diria até que se for fazer uma pesquisa aqui no Brasil, para pegar livros publicados aqui no Brasil em língua portuguesa sobre neurociência e educação, existem mais livros que não têm fundamentação científica do que livros sérios e bem fundamentados cientificamente, né? Então o problema não é simples, não. Tá? Então estejamos atentos a essas fake news e a todas essas distorções. Tá? Porque, como a gente sabe, e isso não é uma particularidade da neurociência e educação. Né? Parece que para cada ciência que existe, é como se fosse uma sombra que acompanha. Né? Para cada ciência existe uma pseudociência. A gente tem a astronomia, que é a ciência, e tem o seu equivalente pseudocientífico, que é a astrologia. Né? E a pseudociência é justamente qualquer área de qualquer prática que alegue ser científica, né, que se apresenta como científica sem que de fato seja. Tá? Uma pseudociência, ao tentar usar termos científicos, ao querer se apresentar como científico, ela tenta usufruir de todo o prestígio, de toda a credibilidade que a ciência tem, sendo que não é ciência, não utiliza os métodos da ciência, não tem o seu rigor e a sua forma séria, sistemática de produzir conhecimento. Tá? Então, mais do que nunca, e de uma forma muito especial aqui na Neurociência e Educação, estejamos atentos ao que é ciência e ao que é pseudociência. Eu estou lendo alguma coisa, quem é o autor, foi publicado ontem, está citando as fontes primárias, é indispensável prestar atenção a tudo isso aí. Tá? E nesse contexto aí, eu quero destacar que foi muito importante o trabalho realizado por essas três grandes figuras aqui, né, os três queridos Roberto Ecuni, a Larissa Zégio e o grande professor Orlando Bueno, que infelizmente faleceu há alguns anos, deixa muito saudade. Todos os três lá de São Paulo, três neuropsicólogos de São Paulo, que organizaram, junto com vários outros autores, essas duas edições do Caçadores de Neuromitos. Né? Então, são dois livros, tem o primeiro volume, depois veio o segundo, onde eles fizeram um estudo, um levantamento sobre os chamados neuromitos. Né? Porque o que é isso, gente? Como eu falei para vocês, tem muito charlatanismo, muita distorção circulando por aí, que são os mitos. Né? E existem muitos mitos relacionados sobre o cérebro, relacionados com a neurociência. Tá? Boa parte deles que tem relação com a educação. Tá? Então, esses dois livros aí, eles fizeram um levantamento, quais são os principais neuromitos, mostraram por que eles são mitos, né? Explicaram, trouxeram as evidências, mostraram que está errado, explicaram o que é o certo e muitas vezes até explicaram qual foi a origem desse mito, por que é que ele prosperou, que ele se disseminou em toda a sociedade. Tá? Inclusive, aqui no nosso curso, lá pela penúltima ou última aula, nós vamos atacar um pouco esses neuromitos, porque a gente não pode deixar passar isso em branco, correr o risco de que isso prospere ainda mais nesse tipo de distorção. Tá? Então,
Por que nós devemos, gente, dar atenção a essa nova ciência, a ciência séria da neurociência e educação, junto com a psicologia ou sem a psicologia, enfim, das diferentes formas que ela pode se apresentar. Tá? Isso vem, gente, da ideia de que. Isso vem, na verdade, do reconhecimento do quanto de conhecimento ao longo das últimas décadas nós estamos acumulando e produzindo cada vez mais sobre como o cérebro e todo o sistema nervoso funcionam. Tá? Então, diferentemente do ano de 1900 e pouco, hoje a gente já conhece muito sobre o cérebro e a gente sabe muito sobre os processos que acontecem a partir da sua fisiologia. Claro que muito ainda falta por aprender e as pesquisas estão sendo feitas o tempo todo. Então não dá mais para hoje, né? Nós estamos aqui em 2020, a gente saber que o cérebro é o órgão principal, né, que nos permite a aprendizagem, a gente saber que existe muito conhecimento sobre o cérebro, nós, enquanto professores, sermos os profissionais da aprendizagem e a gente deixar o cérebro de lado, ignorar, tá certo? Se cérebro tem tudo a ver com a aprendizagem e se nós queremos entender e conhecer sobre a aprendizagem, então nós temos sim que entender e estudar sobre o cérebro. Não dá mais, não tem mais condições de a gente ignorar o corpo de conhecimento que a neurociência já construiu e vem cada vez mais construindo, porque ela é uma ciência muito crescente. Tá? Então, a gente tem que buscar respostas para algumas perguntas. Né? Perguntas que a gente já se fez e não tem resposta, ou perguntas que mesmo a gente não se faz, mas que deveríamos fazer. Né? Então, se você chegar em qualquer ambiente, assim, um grupo de professores, por exemplo, faça o teste e pergunte: por que as aulas começam às 7 horas? Alguém tem uma boa resposta a isso? Uma resposta bem fundamentada, uma resposta inclusive citando pesquisas, e explicar por que 7 horas é a escolha. Geralmente, eu já fiz esse teste, já cheguei com um grupo de colegas, e aí, cara, por que as aulas na escola começam às 7 horas, o turno matutino? As respostas são, porque sim, porque todo mundo faz assim, porque sempre foi dessa forma, mas como nós sabemos, porque é e porque sim não são respostas satisfatórias. Nós, como estudiosos, professores, queremos explicações e explicações com embasamento científico. Então, será que a gente não sabe nada sobre como é que o nosso corpo, o cérebro e a mente mudam ao longo das 24 horas do dia? Eu vou dizer para vocês, nós sabemos sim, mas isso tudo vem sendo ignorado por nós, profissionais da educação. Por que é que cada aula dura de 50 a 60 minutos? Né? Geralmente, até hoje, as instituições de ensino que eu conheci, que eu trabalhei, que eu estudei, uma aula às vezes dura 50 minutos ou dura uma hora. Por quê? Alguém tem a explicação para isso? Alguém poderia justificar por que 50, 60, ou por que não 30 minutos, ou por que não uma hora e 30 minutos? Será que não existem estudos sobre a atenção, sobre a motivação humana e como ela oscila e como ela muda ao longo do tempo? Esses estudos eles existem sim, mas eles têm sido ignorados por nós profissionais da educação. Mas obviamente eles são muito relevantes, né? E outras coisas que a gente pode até ter se perguntado, mas que geralmente a gente não estuda muito, são conhecimentos que não fazem parte da formação básica do profissional da educação, do curso de pedagogia, dos cursos de licenciatura. Por exemplo, a alimentação ela afeta a aprendizagem? Sim ou não? Se sim, como? Que tipo de alimentação? De que forma? Isso não é importante a gente saber? Então vamos dedicar um tempo a estudar isso daí. Tá? Por que uma pessoa acontece de, às vezes, ela estudar e depois não lembra daquilo que estudou? Por que às vezes a gente estuda, entende que aprendeu algo e quando chega na hora da prova, dá um branco?
A comunidade científica já reuniu conhecimento sobre como a memória funciona e já tem explicações para esses bloqueios temporários de recordação? Sim, existem muito conhecimento sobre isso, mas a gente não tem estudado isso. Então, são esses apenas alguns exemplos do tipo de pergunta que eu espero que nós sejamos capazes de responder ao final desse curso, né? Entendendo um pouco mais do cérebro, da mente, como eles funcionam, sempre com atenção, com um olhar mais preocupado à aprendizagem, nós, enquanto profissionais da educação, vamos poder entender mais sobre isso que é o nosso trabalho, que é o processo de ensino-aprendizagem, e eventualmente fazer transformações, seja na sala de aula, questões didáticas mesmo, ou seja, questões mais de política, de gestão, na organização da nossa escola, com base no novo conhecimento fundamentado em evidências que agora a gente vai adquirir, tá? Então, moçada, nesse curso nós vamos estudar sobre atenção, memória, sono, emoção, motivação. São todos processos que estão relacionados ao funcionamento cerebral e todos esses daí, têm um impacto enorme na aprendizagem. Então, não dá mais para a gente ignorar o conhecimento científico que foi produzido sobre todos esses processos e ignorar a sua relação com a educação, com os processos de ensino-aprendizagem. Tá? Gente, dito isto, eu entendo que a gente. Eu creio ter convencido vocês da importância de se estudar a neurociência e a psicologia da aprendizagem. Ok, mas por onde é que a gente vai começar? Nós vamos começar estudando essa estrutura aí que está apresentada aí para vocês na tela. Né? Eu tenho aí o sistema nervoso humano, o cérebro, medula espinhal, nervos e todas as outras estruturas. E a gente vai começar conhecendo justamente esse sistema. O que justamente é o cérebro? E o que é o sistema nervoso? Até onde, o que é cérebro, o que é nervo, o que é medula, quais são as partes do cérebro, como é que essas partes funcionam. É verdade o que dizem sobre o cérebro, que só 10% funciona, que o lado esquerdo do cérebro é de um jeito, que o lado direito do cérebro é de outro. De que é feito o cérebro, quais são os seus tipos de células, como é que essas células se relacionam entre si, de fundamental importância para nós. O que o cérebro tem de tão especial que nos permite aprender e sem ele nós não seríamos capazes de aprender. Tá? Então todo esse estudo começa justamente aprendendo sobre a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso. Tá? E é então isso que nós vamos estudar na próxima aula. Tá? Então, vejo vocês na próxima aula. Né? Por hora, vocês já estão conhecendo o cérebro. Eu acredito que é um momento de muito prazer, mas a intimidade mesmo, conhecer cada parte, cada estrutura, a gente vê na próxima aula. Tá bom? Então, até lá.